Saudações, gente bonita, mestre Leider aqui falando. Em Goiás, 9 horas da manhã, 20 graus, de um dia com bastante vento. Tá realmente, uau! Enfim, ontem nós fizemos uma live até boa, tem que tomar cuidado para não levar meu boné. A gente comentou sobre algumas declarações recentes e algumas até antigas do presidente Vladimir, no sentido de que a Rússia estava preparando-se para virar a chave. E aí a gente foi analisar e realmente, ao que tudo indica, a chave está para ser virada. No sentido de que, bom, que o Ocidente está desmoronando, isso fica patente. Só que tem duas diferenças em relação a outras vezes que o Ocidente, os Estados Unidos, o capitalismo, também passaram por grandes crises. A primeira é que dessa vez existem alternativas. E a segunda é que eles estão perdendo o controle ideológico. Nós vimos falando sobre isso há algum tempo. A importância do controle ideológico para a manutenção da chamada ordem baseada em regra. Regra que ninguém sabe quais são, né? Ninguém sabe quem escreveu, mas que é basicamente obedecer aos Estados Unidos. Esse discurso vendido e comprado pela mídia, a imprensa, tem um papel muito grande nisso, ele acaba convencendo muitas pessoas, ele normaliza muita coisa, certo? Mas uma coisa extraordinária que aconteceu foi a criação, nossa, mas tá ventando? Não. Foi a criação de redes sociais e plataformas digitais não controladas pelos Estados Unidos ou pelo Partido Democrata. E isso acabou fazendo uma diferença enorme na mudança de percepção das pessoas. O que Israel está fazendo agora, o último levantamento, 186 mil pessoas desvividas, é um nível totalmente novo de perversidade. Mas de um ponto de vista, digamos, ontológico, é mais do mesmo, é o que eles sempre fizeram. Não tem nada de novo para vir aqui. Eles vêm fazendo isso há 76 anos, com a cumplicidade e o apoio tácito das Nações Unidas. E, como eu disse, deixou de ser apenas um trambolho dispendioso e inútil para se tornar realmente inimiga da raça humana, certo? Então, mas essa discussão ela ficava muito secundarizada. A ONU ganhou um prêmio Nobel da Paz, né? Que é uma premiação que o parlamento da Noruega dá para os amigos dos Estados Unidos, né? Sempre um amigo dos Estados Unidos, um dissidente, que é o tipo de prostituição mais bem paga do mundo, um opositor, ou um aliado que precisa de um prêmio de consolação, né? Sempre que tem um caso desse, aparece lá o parlamento da Noruega e oferece o Nobel da Paz. É assim que o Nobel da Paz funciona. E é por isso, por exemplo, que Gandhi nunca ganhou o Nobel da Paz. Você acha que eu não vou fulanizar a discussão, falando sobre a personalidade de Gandhi, mas indiscutivelmente poucas pessoas tiveram mais a paz em conta do que Gandhi. Ele nunca foi premiado. Em compensação, carniceiras como Kissinger e alguns primeiros ministros de Israel ganharam esse Nobel. Então esse prêmio é uma farsa. Essas coisas todas que estão acontecendo, reitero, elas sempre aconteceram.
Só que as pessoas, de um modo geral, não percebiam. Não é que elas fossem burras, eu odeio essa expressão. Dizer que as pessoas eram ou são burras. As pessoas não são burras. As pessoas lidam com a informação que elas possuem, que elas têm. E isso deveria ser óbvio, né? O grau de alcance, de um modo geral, da inteligibilidade, da cognoscibilidade, da interferência de cada pessoa no próprio meio, depende muito das informações que ele dispõe. A gente pode considerar burro o mínimo. O mínimo, de um modo geral, é burro. Porque ele tem acesso à informação, só que ele não crê, não acredita. Ele acha que é tudo uma conspiração global para proteger, sei lá, um ladrão de joias, um corrupto, de uma família de corruptos, né? Então, tudo para ele é falso, é tudo para atingir o micto dele. Então, aí sim nós temos burrice, porque a pessoa tem acesso à informação, não quer fazer nada com essa informação. Ok, mas caso contrário, não, uma pessoa comum, ela não é burra, ela é esperta, ela é inteligente. Tanto, e eu até que estava comentando ontem, uma pesquisa da OCDE, claro, né, do Clube dos Ricos, que chegou à conclusão que os ricos são os mais inteligentes e os pobres, tipo Brasil e Colômbia, são os mais burros. Porque, segundo eles, o povo deles detecta fake news, detecta informação falsa, enquanto os países pobres, a população dos países pobres não detecta. E aí eu até me perguntei, gente, vocês são tão bons assim, como é que a Suécia, supostamente o mais a Finlândia, né? Suécia é o segundo é o Reino Unido, perdão. A Finlândia, supostamente o povo mais inteligente do mundo em detecção de fake news, no meio de uma guerra, entra para a OTAN, se torna inimiga dos russos, baseado basicamente em mentiras. O país abriu mão da prosperidade, do fornecimento de energia, do bem-estar do povo, para se aliar aos Estados Unidos e colocar em risco a própria independência do país. E isso é um povo inteligente? Finlandês é um povo inteligente? Segundo a OCDE. E os colombianos, que derrotaram quase 100 anos de regime de direito apoiado pelos Estados Unidos, e o Brasil, que derrotou o Bozo, né, que endividou, que quebrou o país, que teve o apoio de todas as instituições e mesmo assim foi derrotado. Então, brasileiro e colombiano é burro. Inteligente é finlandês e inglês. Eu nem preciso dizer, a Inglaterra, né? O buraco sem tamanho que ela tá. Mas não, eles são inteligentes, nós somos burros. Então eu não gosto de você falar que os outros, ou o povo, simplesmente é burro, porque isso não é verdadeiro. Como eu disse, é uma questão de você lidar com as informações que você dispõe. E como eu também disse, uma das coisas proeminentes na decadência do poder ocidental foi a exposição dos crimes e das práticas. Isso fez uma diferença muito grande. Deixa eu mostrar para vocês aqui o caso típico, que é o de Israel. The world's terrorists are the United States. Look what we did to Iraq. Look what we did to Libya. Libya, the most successful country in all of Africa. The guy created the eighth wonder of the world with the way how he delivered water and turned deserts into farmland. And everybody had a house and everybody had education and healthcare. And we turned it into a failed state run by terrorists with open slave markets. Who did that? Barack Obama and Hillary Clinton did. Why did they get rid of Gaddafi? Because he was going to start a currency of Africa just for that was going to compete with the U.S. dollar and the euro, and they can't have that because the way the United States controls the world is because the United States dollar is the reserve currency of the world. So that's why they can put sanctions on all these countries. And so what they're doing, which they shouldn't do, they're weaponizing the U.S. dollar. It's about helping people in Ukraine, and it's about helping people in Taiwan, and it's about no. This is all about an upward transfer of money. This is about balkanizing countries and turning it over to BlackRock and Vanguard. That's what this is about. And I've read a fascinating article by an Israeli journalist who was embedded with these soldiers. And of course, this journalist is not criticizing the genocide, but the journalist pointed out that every officer in Gaza carries packets of cigarettes in order to tip the soldiers,
because there is an economy of cigarettes that has developed among the soldiers in Gaza, as if they're prisoners in a prison. They've developed their sub-economy with cigarettes. Soldiers will not obey orders unless they're paid with cigarettes. Can you imagine a military force that the officers have to tip the soldiers so that they will clean the base? And when I say base, of course, I mean stolen Palestinian homes that they've appropriated and they sleep in these homes. But, they're just not cleaning after themselves. And the officers have to pay them with cigarettes to get them to do this. So this also speaks volumes to the collapse of discipline and the military structure. Bom, Israel foi uma coisa que durou 400 anos. Aí, depois que Israel foi extinto, olha que loucura. As pessoas que foram para o exílio, depois que o povo hebreu foi extinto, né? As pessoas que foram para o exílio, a classe sacerdotal voltou com a nova religião. Os primeiros hebreus não eram monoteístas. O monoteísmo eles adquiriram na Pérsia, certo? O monoteísmo original não é semita. O monoteísmo original é indo-ariano. É a classe sacerdotal que ficou, que é a classe dirigente, né? Sacerdotal, mais rica, nobreza e tal, que ficou como refém na Babilônia. E Ciro tinha um plano que era sempre usar as elites locais para manter o poder nos territórios que ele conquistava. Então, essa elite sacerdotal aprendeu conceitos novos na Pérsia. O conceito do monoteísmo, certo? A ideia do monoteísmo, muitas das ideias do Talmud são pós-exílio da Babilônia. Na verdade, poucos livros do Velho Testamento foram escritos antes do exílio. Se vocês, por curiosidade, quiserem dar uma olhada nisso, pega, por exemplo, Levítico, que foi uma obra claramente inventada a partir de um artifício, né? O rei de Israel mandou as pessoas para uma caverna e lá eles acharam pergaminhos. Por favor, né? Sem essa. E os pergaminhos continham leis. Compara isso com o livro de Amós, que seguramente foi escrito antes do exílio. É da religião original. E você vai ver muita diferença, porque a religião que voltou da Pérsia é bem diferente da religião que foi. Certo? Essa classe sacerdotal, ela basicamente escreveu a Bíblia, o Velho Testamento. Inclusive Gênesis. Certo? Ela escreveu a Bíblia, basicamente. O Velho Testamento eles escreveram. E aí, a partir dessa religião criada pelos sacerdotes que voltaram do Império Persa e da opressão, porque as pessoas que viviam na Judéia, quer dizer, a civilização hebraica tinha sido extinta, mas surge uma nova civilização, a israelita. Elas tinham que pagar impostos aos persas e à classe sacerdotal. Certo, elas eram terrivelmente oprimidas. A religião original tinha como figura base do estamento religioso os profetas, que foram substituídos pelos levitas. Levitas foi uma classe que os sacerdotes que vieram da Babilônia cooptaram e usaram para impor a nova religião entre os descendentes do povo hebreu, os israelitas, e oprimi-los. E, historicamente, essa classe sacerdotal judaica sempre foi parasita. Sempre foi parasita e sedenta por poder. Eles, inclusive, tiveram momentos de glória militar posterior, como durante o período dos Macabeus. Certo? Como durante o período dos Macabeus. O interessante é que o livro dos Macabeus ele foi escrito em aramaico, que era a língua que
o povo, né, israelita falava, não era mais o hebraico só era falado pela classe sacerdotal. E o fundador do protestantismo, né, o Lutero, que escreveu um livro, Os Judeus e Suas Mentiras, por exemplo, profundamente antissemita e também misógino, corrupto, aporofóbico. O Lutero e outros fundadores do protestantismo recusaram os 5 livros do Velho Testamento escritos em aramaico. E uma coisa interessante desses 5 livros escritos em aramaico é que eles contavam a história, certo? Eles contavam a história da classe sacerdotal vinda do cativeiro, dos descendentes dessa classe sacerdotal, e da ânsia e da sede deles por poder. E como acho que o livro dos Macabeus expõe claramente o que era a classe sacerdotal da religião judaica, a decisão protestante de ignorar esses 5 livros foi muito favorável na criação de uma ideologia de um povo oprimido e tal, né? E aí o que acontece é o seguinte, ao longo do período histórico, o próprio povo israelita foi extinto no 2º século, certo? O povo israelita era basicamente descendente do povo hebreu, com habitantes da própria terra, mais esses conquistadores que vieram da Pérsia, mas que falavam aramaico. Assim como os assírios e os babilônios também falavam aramaico, certo? Assim como eles falavam aramaico, então todo mundo falava aramaico. Essa civilização foi extinta no 2º século, depois de 2 episódios. Primeiro, a classe sacerdotal foi expulsa de Jerusalém pelos imperadores Tito e Domiciano no ano 70. Fala diáspora, não. A classe sacerdotal foi expulsa. Aí os judeus foram expulsos, acho que em 147, por Trajano, depois de outra revolta. Aí sim, houve diáspora, mas mais uma vez a diáspora não foi do povo israelita, assim como não houve uma do povo hebreu. A diáspora foi da classe sacerdotal, da classe dominante, que se espalhou pelo mundo. Numa época, gente, para vocês terem noção, em que estimava-se o número de judeus no Império Romano em mais de 6 milhões. O Império Romano tinha 24 milhões de habitantes, então um em cada 4 romanos era da religião judaica. Mas a população da Judéia era de 900 mil pessoas. Então a larga maioria dos judeus não eram israelitas étnicos, eles somente praticavam a religião. Porque naquela época a religião pregava o proselitismo, sabe? Proselitismo, eles convertiam as pessoas e quando eles podiam, como na época dos Macabeus, convertiam à força. O que aconteceu, se sucedeu, por exemplo, com os amonitas, né? Então, criou-se aí a mística que o judeu era o israelita, que o judeu era o mesmo que o hebreu. E nada tão falso. O judaísmo é uma religião. Assim como o catolicismo é uma religião. E o kardecismo é uma religião. E assim como o kardecismo, o kardecista, não pode dizer, eu vou para Paris, porque o meu povo veio de Paris. E assim como o católico não pode dizer, eu vou para Roma, porque o líder do meu povo reside em Roma. Então eu sou romano, assim como o kardecista não é francês. O judeu dizer que é israelita, o que é hebreu, isso é uma bobagem. E não se fundamenta na melhor ciência. Tem até um textozinho bem curto aqui sobre isso, deixa eu colocar. Mas enfim, construiu-se toda a narrativa ideológica do povo, que povo oprimido, que povo, gente, que povo, só seguidor de uma religião. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. E na verdade os seguidores dessa religião de fato foram oprimidos, né? O maior
episódio dessa opressão aconteceu na Europa no século XX, entre 1933 e 1945, quando europeus de direita exterminaram 6 milhões de praticantes, às vezes nem praticantes, de pessoas identificadas com essa religião. Certo? E aí, um problema europeu causado por europeus, depois de uma tragédia levada a cabo por europeus, ele foi aproveitado pelos Estados Unidos, que nunca gostou dessa religião, para criar um problema enorme para o mundo inteiro, que é como os Estados Unidos agem, né? Eles agem usando a prática romana de dividir para governar. Os britânicos fizeram isso também, né? E aí, o que eles fizeram? Bom, pegar essa religião, que a gente nem gosta, vamos pegar uma ideologia que os britânicos, que os evangélicos britânicos criaram, né? O sionismo, e vamos usar isso para justificar toda sorte de atrocidades que essas pessoas cometerão em nosso nome. Cometerão em nosso nome, para nossa alegria, certo? Então foi o que aconteceu. O Estado legítimo foi criado pela ONU, né? Como eu disse, não apenas um trambolho inútil, como uma organização malévola a serviço dos dominantes anglo-saxões. E o inferno fez-se no Oriente Médio, criou-se um regime racista, de apartheid, de extrema violência, para expulsar a população nativa. Ironicamente, população essa, descendente dos antigos israelitas e dos ainda mais antigos hebreus, para expulsar essa população e substituí-la por europeus orientais, praticantes da religião que foi criada no Irã. Veja como a história é irônica, né? Se eu for parar para ver. De toda forma, a questão é mais profunda do que isso. O método de dominação dos Estados Unidos é basicamente inserir a cisânia nas populações. E ninguém praticou melhor essa introdução da cisânia do que os democratas. Lembre-se, gente, que a escravidão nos Estados Unidos só caiu por causa dos republicanos. E aí é comum, eu já li em livros, quem vê os republicanos hoje não imaginam. O que é uma maneira de distorcer a história. Faz todo sentido que a escravidão tenha sido proibida pelos republicanos. Não porque os republicanos defendam tanto assim a classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora, se ela é escravizada formalmente ou se ela é escravizada informalmente sob o nome de proletariado, isso é outra discussão. Mas eles são sim, os escravos eram sim representantes da classe trabalhadora, dos trabalhadores norte-americanos. A questão é que os democratas se opuseram. E aí isso, os democratas são vendidos como uma espécie de esquerda dos Estados Unidos, que defende as minorias. Cara, isso nunca foi verdade. Nunca foi verdade. Os democratas sempre foram os mais racistas, os mais misóginos, os mais xenófobos, os mais aporofóbicos, os mais intervencionistas. Sempre foi um presidente democrata que entrou na Primeira Guerra Mundial, foi um presidente democrata que entrou na Segunda Guerra Mundial, foi um presidente democrata que entrou na Guerra Imperialista Hispano-Americana, foi um presidente democrata que deu origem à Guerra Fria, foi um presidente democrata que invadiu o Afeganistão, foi um presidente democrata que invadiu o Vietnã, foi um presidente democrata que lançou a bomba atômica, foi um presidente democrata que deu origem à Guerra da Coreia. Foi um presidente democrata que financiou uma porrada de ditaduras na América Latina, inclusive no Brasil. Então, os democratas foram muito habilidosos em esconder os próprios crimes e atribuí-los ao sistema ou aos republicanos. Mas, na verdade, desde o início, eles são a essência, a quinta essência do mal. Desde o início.
E eles tiveram, na década de 1970, uma ideia genial. Eles sempre foram inimigos do povo trabalhador. E eles entendiam que a luta de classe era um perigo para os Estados Unidos, para a elite americana. E aí eles tiveram ideias geniais de como dividir as populações e, a partir dessa cisânia, impedir que elas tivessem consciência de classe. Certo, essas ideias, como nós já dissemos, surgiram nas universidades de Columbia, em Manhattan, e Stanford, em São Francisco, né? A Stanford ficou especializada no colorismo. Não, perdão. Stanford é na identidade sexual e de gênero. Aproveitando a Califórnia, né, onde tudo é permitido. Deixa eu mostrar se eu acho uma imagem da Califórnia, da região de São Francisco. Okay, what we done wrong to us? Punch him in the face. Are you kidding me? Hey! Go, 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 go. Go run. Come here. Come, Mind if I come. come in? Come in, please. Então, eles em Stanford, a partir de um episódio que aconteceu em Nova York, numa danceteria, eles tiveram a ideia de o movimento LG, na época chamava GLS, aí depois passou a ser LGB, acrescentaram T e foram acrescentando letrinhas. Quanto mais letras, mais você agrega pessoas e as divide. Isso é que é paradoxal, né? Porque se você tem lésbicas, você tem lésbicas. Se você tem gays, você acrescenta os gays. Se você tem bissexuais, você acrescenta os bissexuais. Você tem transgêneros, você acrescenta transgêneros. Você tem queers, que foi uma bobagem inventada pela Judith Butler, a liberal do século 21, a nova Hannah Arendt. Aí inventou o queer, e aí também teve intersexo, assexual, pansexual, não binário, né? E agora parece que eles criaram True Spirits e mais Kinker, um negócio assim. Estão acrescentando mais letras e mais letras e mais letras e mais letras. Aí você aumenta o movimento, mas ao mesmo tempo você cria cisânia interna. Porque L contra G, LG contra B, LG e B contra T, os T's de um tipo contra os T's de outro, e aí você divide todo mundo. O show de horrores que o Twitter viu depois que o Ibrahim Traoré, governante revolucionário de Burkina Faso, proibiu o casamento homossexual no país, um show de racismo, de aporofobia, demonstra que essas pessoas nunca foram... aliás, as pessoas não, tem muitas pessoas que foram, mas o movimento nunca foi defensor da classe trabalhadora, muito pelo contrário. O movimento odeia a classe trabalhadora. Não as pessoas, o movimento odeia a classe trabalhadora. E o colorismo é parte mais ou menos do mesmo princípio, né? Dividir o que é negro, o que não é negro. Os caras que são pretos e se acham africanos por causa disso, da mesma forma que a pessoa que nasceu no leste de Santa Catarina acha que é alemão. E você tem todo um conjunto de bobagens, né? Você tem pessoas pagas, como a DJ Amila, que ainda fazia graduação e foi se transformar numa popstar do identitarismo colorista, criando uma legião de adolescentes histéricas com apropriação cultural, lugar de fala, mais uma porrada de outras bobagens. E aí você divide as sociedades, torna o homem inimigo da mulher, o gay inimigo do hétero, o preto inimigo do branco, você torna todo mundo inimigo de todo mundo, e ninguém vê que o verdadeiro inimigo está lá em Washington. Esse é o objetivo dessa cisânia. Só que essa cisânia desestabilizou tantos países
que eles estão apodrecendo. E podres de podres vão cair. É com isso que o presidente Vladimir conta. E é por isso que as lideranças revolucionárias mundo afora são profundamente antiliberais e eventualmente adotam medidas antiliberais porque associaram, e eles não estão errados quanto a isso, associaram esses movimentos fogueiros, verdismo, colorismo, racialismo, letrinhas, como produtos criados pelos Estados Unidos para provocar a desunião do povo. Nisso eles são corretos. Aí você acerta na análise e erra na medida, porque você começar a perseguir as pessoas, bom, isso é ruim. O movimento é mau, as pessoas não, certo? As pessoas não necessariamente têm culpa do que o movimento faz, mas o movimento, assim como o movimento sionista colocou em perigo todos os judeus no mundo, os movimentos identitários estão colocando as pessoas minoritárias em situação desvantajosa e perigosa em todos os lugares do mundo. É um risco enorme. Na verdade, não é um risco. Risco é uma coisa que pode acontecer. É um fato. Todas as pessoas pertencentes a grupos minoritários no mundo, doravante, estão sob ameaça severa. Porque os movimentos que supostamente os representam colocaram eles em perigo. E o mundo vai virar a chave. Quando virar a chave, vai vir o acerto de contas. E o acerto de contas não vai pegar os líderes dos movimentos. A DJ e a Mila, qualquer coisa, finge que é sou perseguida e vai para os Estados Unidos. Assim como aquele famoso Big Brother resolveu se exilar em Portugal, ou aquela famosa também, né, que resolveu se exilar em Paris, os autoexilados. Então, os líderes desse movimento, as batatas amorais, as DJs amilas, essas pessoas, elas estão garantidas. Elas ganharam muito dinheiro e vão para outro país, se dizer exilados. Mas aquelas pessoas que acreditaram nelas, essas estão lascadas. Essas estão lascadas, como se diz aqui em Goiás. A coisa vai piorar muito para elas. Então, seria interessante que a gente pudesse contar com essas pessoas na luta contra a opressão verdadeira, vinda dos Estados Unidos, não a patrocinada pelos Estados Unidos. Ok? De toda forma, tenha um bom dia.